Você já teve a estranha sensação de que alguém te observa, mesmo estando sozinho? Era uma sexta-feira à noite quando Lucas decidiu ficar sozinho em casa pela primeira vez em meses. O apartamento que ele alugava no centro da cidade era pequeno, silencioso e escuro. Seus 2 colegas de quarto haviam viajado para um evento no interior, e ele, por conta de um trabalho urgente da faculdade, decidiu não ir. A princípio, a ideia de passar um fim de semana em paz parecia ótima. Sem barulho, sem interrupções, só ele, sua música e seu computador. Mas conforme o sol foi se pondo e a noite se infiltrando pelos cantos do apartamento, Lucas começou a notar algo estranho na forma como o silêncio parecia denso. Não era o silêncio de tranquilidade. Era um tipo de vazio que pressionava os ouvidos e fazia cada pequeno barulho parecer amplificado. O clique do mouse, o render da cadeira, o leve zumbido do monitor. Quando olhou pela primeira vez para a janela da sala, viu apenas seu próprio reflexo, mas teve a impressão de que algo se movia atrás dele. Virou-se rápido. Nada. Só ele. Só o apartamento vazio. Só a solidão. Na segunda noite, Lucas já não estava tão tranquilo. Durante o dia, tentava manter a mente ocupada, mas ao cair da noite, uma sensação crescente de desconforto tomava conta do ambiente. Sentia calafrios. As luzes do corredor do prédio piscavam esporadicamente e, em certo momento, a campainha tocou um som agudo que quebrou o silêncio como uma facada. Ele correu para a porta, olhou pelo olho mágico, mas não havia ninguém. Pensando que fosse alguma criança pregando peça, tentou esquecer. Trancou as portas, conferiu todas as janelas. Mas a cada hora que passava, sentia que a atmosfera do apartamento se tornava mais pesada. Em certo momento, enquanto estava no quarto, ouviu o som nítido de uma colher caindo no chão da cozinha. Só que ele não havia entrado na cozinha naquela noite. Ao chegar lá, tudo parecia em ordem. Mas quando se agachou para olhar debaixo da mesa, sentiu um calafrio forte como se algo muito gelado estivesse a poucos centímetros de sua nuca. Virou-se abruptamente, mas de novo, nada. A única coisa que viu foi o próprio reflexo na janela. Só que dessa vez, jura que havia um segundo reflexo. Um vulto parado atrás dele. Na última noite, Lucas estava decidido a ficar acordado até amanhecer. Colocou o café para esquentar, acendeu todas as luzes e tentou ignorar qualquer ruído. Mas a tensão acumulada das noites anteriores o deixava exausto, e ele cochilou no sofá. Quando acordou, percebeu que todas as luzes estavam apagadas. O relógio marcava 3h12 da madrugada. A cafeteira ainda fazia barulho na cozinha, como se estivesse em uso, mesmo ele não tendo se levantado. Ao se aproximar da cozinha, notou que o ambiente estava levemente embaçado, como se houvesse vapor no ar, mas sem calor. Quando acendeu a luz, viu a cafeteira funcionando sozinha. Mais estranho ainda foi perceber que na porta da geladeira havia marcas de mãos. 2 marcas, uma maior e uma menor, pressionadas contra o inox como se alguém tivesse se apoiado ali. Ele pegou o celular, abriu a câmera para filmar e, ao mirar na janela da cozinha, viu nitidamente o reflexo de um homem atrás dele. Um homem alto, com o rosto completamente coberto por sombra. Ele se virou de uma vez e, novamente, nada. Nenhum som. Nenhuma presença. Mas o reflexo ainda estava lá. Só que agora, estava sorrindo. Lucas não conseguiu mais dormir. Passou o restante da madrugada tremendo no sofá, com todas as luzes acesas e uma faca de cozinha na mão. Assim que o sol começou a nascer, ele arrumou a mochila e saiu do apartamento sem olhar para trás. Dormiu na casa da mãe por 2 noites, sem contar a ninguém o que havia visto. Quando seus colegas voltaram, Lucas pediu para se mudar. Disse que o apartamento estava estranho e que precisava de ar fresco. Eles riram, acharam que era drama, mas aceitaram. Um mês depois, um dos colegas que ficou no apartamento ligou para ele, desesperado, dizendo que viu algo olhando pela janela enquanto ele tomava banho. Que teve a mesma sensação de estar sendo observado. E que ouviu passos dentro de casa, mesmo estando sozinho. Lucas não respondeu.
Apenas desligou e bloqueou o número. Porque, no fundo, ele sabia, o vulto não estava preso ao apartamento. Estava preso a ele. E em todas as noites que tentava esquecer, via o reflexo sorrindo em algum vidro, às vezes na janela do ônibus, outras vezes no espelho do banheiro. Sempre sozinho. Sempre de madrugada. O que Lucas viu foi real. Ou apenas o fruto de uma mente desgastada pela solidão? E se, na verdade, há algo que se alimenta exatamente disso, da nossa fragilidade quando estamos sozinhos à noite, fique atento ao silêncio, porque ele pode esconder muito mais do que você imagina. E me conta nos comentários, você já teve a sensação de estar sendo observado quando estava sozinho? Se já viveu algo parecido, essa é a hora de compartilhar. Eu vou estar lendo. E não se preocupe. Se você sentir que tem algo atrás de você agora, é só a sua imaginação. Talvez. Ela só precisava cuidar de uma criança dormindo, mas à noite escondeu algo que jamais deveria ter sido acordado. Aos 22 anos, Mariana fazia bicos como babá em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Sempre cuidadosa, educada e com boas recomendações, era chamada com frequência por famílias de classe média para cuidar de seus filhos nos fins de semana. Certa noite, recebeu uma proposta diferente: cuidar de uma menina de 6 anos chamada Camille, enquanto os pais iam a um jantar fora da cidade. O detalhe curioso era o endereço. A casa número 46 da Rua das Araucárias era conhecida na vizinhança por ficar quase sempre fechada, com janelas cobertas e uma aparência estranhamente abandonada. Mariana hesitou, mas o pagamento era generoso, e o casal parecia simpático, educados, porém frios, do tipo que falava com o mínimo de palavras possível. Quando ela chegou, às 20 horas, a menina já estava dormindo. Os pais disseram que ela não acordava com facilidade, que tinha o sono profundo e que Mariana só precisava vigiar a casa até eles voltarem às 3 da manhã. Sozinha na sala escura, ouvindo apenas o tic-tac de um relógio antigo e os estalos do madeiramento velho, Mariana ainda não sabia que aquela seria a pior noite de sua vida. As primeiras horas foram comuns. Mariana se sentou no sofá com seu celular, conectou-se ao Wi-Fi e colocou uma série para assistir. O ambiente era levemente opressivo, móveis antigos, iluminação fraca, paredes cobertas por quadros de pessoas sérias, que pareciam observá-la em silêncio. De tempos em tempos, ela subia discretamente ao quarto da menina para checar se estava tudo bem. Camille continuava dormindo, imóvel, respirando de forma tranquila. Mas algo estranho começou a acontecer por volta das 23 horas. Um barulho seco, asterisco toque, toque, toque asterisco, vindo do corredor dos fundos. Mariana se levantou assustada e foi até lá, mas não havia nada. Quando voltou à sala, percebeu que a porta da frente, que ela jurava ter trancado, estava levemente aberta. Fechou-a novamente, girou a chave 2 vezes e tentou se acalmar. Pensou que fosse o vento. Minutos depois, a televisão começou a mudar de canal sozinha. O controle estava ao seu lado. Ao desligar o aparelho, o som de passos vindos do andar de cima ecoou pela casa. Passos leves, curtos, como os de uma criança correndo. Mas Camille estava dormindo. Subiu as escadas apressada e abriu a porta do quarto. A menina continuava deitada na mesma posição. Só que havia algo diferente no ambiente, um cheiro forte de mofo, como se algo estivesse apodrecendo ali dentro. Mariana se assustou com um pequeno brinquedo de corda no chão, girando sozinho. Quando tentou pegar, o brinquedo parou bruscamente. Era quase 2 da manhã quando Mariana ouviu um choro vindo do porão. Um choro infantil, abafado, que ecoava pela casa como um sussurro. O porão não havia sido mencionado pelos pais. A porta ficava no fim do corredor da cozinha, trancada com uma tranca pesada. Mas agora estava aberta. Mariana desceu cada degrau com o coração acelerado, guiada pela lanterna do celular. A escuridão parecia engolir a luz. O choro ficou mais alto, mais próximo, até que cessou repentinamente. O porão estava vazio, exceto por um espelho grande encostado na parede. Um espelho antigo, com moldura rachada. Ela se aproximou e viu a si mesma, mas seu reflexo piscava em descompasso. E então, o reflexo sorriu, um sorriso largo,
que não correspondia ao que ela fazia. Quando deu um passo para trás, viu atrás do reflexo a figura de uma criança de olhos negros. Ela virou-se na hora, mas o porão continuava vazio. A porta se fechou com força. Ficou presa por minutos, batendo, gritando, até que, de súbito, a porta se abriu sozinha. Mariana correu para o quarto de Camille, mas encontrou a cama vazia. A janela estava aberta, a cortina balançando com o vento. No chão, havia pegadas pequenas feitas de barro. Seguiu as marcas até o espelho do corredor. A imagem refletida mostrava Mariana e a menina parada atrás dela. Mas no mundo real, ela estava sozinha. Quando os pais chegaram, encontraram Mariana sentada no chão da sala, chorando e coberta de arranhões. Tentaram acalmá-la, mas ela apenas murmurava palavras desconexas, repetindo: ela saiu do espelho e não era uma criança, não era uma criança. Chamaram a polícia e os bombeiros, que fizeram uma busca completa pela casa, mas não encontraram nenhuma menina. Camille parecia nunca ter estado ali. Nenhuma cama infantil, nenhum brinquedo, nenhuma prova de que a menina existia. Mariana foi internada numa clínica psiquiátrica e, meses depois, liberada sob cuidados. Ela nunca mais trabalhou como babá. Quando tentaram contatar os pais que a contrataram, descobriram que o número não existia e que a casa número 46 estava vazia há anos. Segundo os registros, a última moradora havia sido uma senhora que cuidava da neta, uma menina chamada Camille, que desapareceu misteriosamente em 2004. Desde então, a casa era considerada amaldiçoada. Mariana agora vive com a mãe, sem sair muito, mas há noites em que acorda no meio da madrugada e encontra pegadas de barro pela casa. Uma vez, tentou cobrir todos os espelhos com lençóis, mas jura ter ouvido, atrás de um deles, o som de uma risada infantil. Cuidar de uma criança parecia a tarefa mais simples do mundo, até Mariana perceber que estava sozinha com algo que não era humano. E você? Já ficou em alguma casa estranha durante a noite? Já sentiu que algo te observava através de um espelho? Se já passou por uma experiência inexplicável assim, comenta aqui embaixo. E se você trabalha à noite, principalmente sozinho, pense 2 vezes antes de aceitar um serviço em um lugar onde a criança já está dormindo. Às vezes, o que dorme não é o que parece. Ele só queria terminar mais um turno como motorista de ônibus, mas aquela noite o conduziu direto para o inferno. Ronaldo tinha 49 anos e mais de 2 décadas de estrada como motorista de ônibus municipal. Trabalhava na linha 823, uma das mais longas da cidade, cruzando bairros periféricos até o centro em cerca de 2 horas. Sempre fez o turno da noite por gostar do silêncio, da ausência do trânsito e, como dizia, da paz que só a madrugada tem. Mas na quarta-feira do dia 14 de outubro, algo na rota pareceu deslocado. O relógio do terminal marcava 23 horas e 47 quando ele partiu no último trajeto da noite. Poucos passageiros embarcaram. Até então, tudo normal. Estudantes cansados, trabalhadores voltando para casa, casais calados. Mas no meio do trajeto, uma figura subiu no ponto da Estrada Velha, um lugar que, segundo a própria companhia de ônibus, estava desativado havia anos por falta de segurança. O passageiro era um homem alto, magro, usando um terno antigo, completamente encharcado como se tivesse saído de um rio. Pagou a passagem com uma moeda preta e sem estampa, e se sentou na última fileira. Ronaldo só percebeu que algo estava errado quando olhou pelo retrovisor e viu que o homem não tinha reflexo. O silêncio dentro do ônibus se tornou absoluto. Ronaldo apertou os olhos, achando que estava cansado. Olhou de novo pelo espelho. Todos os passageiros que estavam no veículo haviam sumido. Apenas o homem de terno permanecia, lá no fundo, imóvel. Desconcertado, Ronaldo parou o ônibus no ponto seguinte para checar o veículo, pensando que talvez os passageiros tivessem descido sem ele perceber. Mas não. Quando se levantou e andou pelos corredores vazios, não encontrou nem rastro de ninguém. Voltou assustado à cabine, e o estranho passageiro agora estava sentado diretamente atrás dele. A linha 823 não deve parar. Motorista, não agora. A voz era seca, profunda, como se saísse de um poço.
O rádio do ônibus começou a chiar, transmitindo ruídos distorcidos que pareciam vozes gritando em línguas desconhecidas. Ronaldo apertou os olhos e viu que o itinerário do painel eletrônico estava alterado. Não dizia mais centro ou terminal norte, mas sim fim da linha. Olhou para o lado de fora e notou que a paisagem não correspondia à cidade. As ruas estavam escuras, cheias de névoa, sem postes de luz, sem prédios, sem sinal de vida. Era como dirigir por uma dimensão vazia, com o farol do ônibus sendo a única fonte de luz. Foi então que Ronaldo viu pessoas na estrada, dezenas, centenas delas, paradas nas calçadas, vestidas com roupas antigas, algumas queimadas, outras sem olhos ou pele. Estendiam as mãos para o ônibus, mas não tentavam entrar. Só observavam. Eles querem embarcar, mas não podem, ainda não. Só quando você chegar lá, disse o homem de terno, agora parado ao lado dele. Ronaldo gritou, puxou o freio de mão e tentou sair do ônibus, mas a porta não abria. Desesperado, tentou sair pela janela lateral, mas o vidro estava fundido com metal, como se fosse parte de uma peça única. O volante girava sozinho, conduzindo o veículo por ruas que não existiam no mapa. E a cada curva, Ronaldo via cenas do seu passado projetadas nas janelas, momentos que havia esquecido, como o atropelamento que provocou em 1999, quando matou uma mulher grávida e fugiu da cena do crime. Depois, o rosto do próprio pai, que ele internou à força num asilo e nunca mais visitou. E por fim, um quarto escuro onde, quando jovem, ele trancava o irmão mais novo por horas, apenas por diversão. Cada janela se tornava um espelho de culpa. Você dirige por cima dos seus pecados há tempo demais, Ronaldo. Chegou sua hora de pagar a passagem. O ônibus fez uma última curva e entrou num túnel sem fim. A luz do farol começou a falhar. O painel do veículo piscava em vermelho, e as vozes no rádio tornaram-se ensurdecedoras. O homem de terno agora estava de pé no corredor, e por onde ele passava, os bancos apodreciam, a estrutura do veículo rangia como se estivesse desmoronando. Este é o ponto final, motorista. Todos embarcaram. Só falta você. Ronaldo tentou acelerar, frear, virar, mas nada respondia. Quando olhou pelo retrovisor mais uma vez, viu os antigos passageiros sentados de novo, mas não como estavam antes. Estavam mortos, pálidos, afundados, com olhares vazios. Reconheceu alguns: a mulher que atropelou, o pai esquecido, o irmão que se matou anos depois. Todos estavam ali, esperando. Um por um, começaram a se levantar e andar em direção à cabine. Ronaldo gritou até sua voz falhar, e então o mundo ficou preto. Quando acordou, estava sozinho, dentro de um ônibus velho, parado no meio de um terreno baldio. A polícia encontrou o veículo abandonado 3 dias depois. Não havia sinais de pneu, nem trilhas de chegada. Ronaldo estava em posição fetal no banco do motorista, murmurando palavras desconexas. Nunca mais falou. Foi internado e permanece até hoje em estado catatônico. O mais estranho, o itinerário do ônibus ainda dizia fim da linha, e no painel de moedas, havia uma peça preta, sem nenhum símbolo, a mesma que aquele passageiro havia usado. Se você anda de ônibus tarde da noite, cuidado. Algumas rotas não foram feitas para os vivos. E algumas passagens são cobradas com a alma. A linha 823 nunca mais voltou a circular. Mas relatos surgem até hoje sobre um ônibus que aparece em ruas desertas, com letreiro apagado e portas que se abrem sozinhas. Você teria coragem de entrar? Comenta aqui embaixo o que faria se embarcasse num veículo que nunca para, e que leva você direto para os erros que tentou esquecer. Ela jurava que o lugar era seguro, mas quando a noite chegou, algo na escuridão a observava de volta. Mariana era uma jovem de 23 anos que acabou de conseguir seu primeiro emprego fixo como vigia noturna em um prédio abandonado, no centro da cidade. O local havia sido uma fábrica de móveis durante décadas, mas agora estava desativado, aguardando ser demolido para dar lugar a um shopping center. Ela estava animada com a oportunidade, afinal, o trabalho noturno da noite era menos movimentado e a paga era boa. Seu único companheiro era o som das lâmpadas fluorescentes, que a acompanhavam nas intermináveis horas de silêncio. O prédio estava isolado,
cercado por uma cerca metálica alta, e o único ponto de entrada era uma porta blindada. Mariana tinha instruções claras: vigiar a área, verificar as câmeras de segurança de hora em hora, e garantir que ninguém invadisse o local. Nada demais, pensava ela, como qualquer outro trabalho. Mas quando o relógio marcava 23h45 e ela começou sua primeira ronda, algo inusitado aconteceu. O sistema de segurança deu um aviso de movimento no corredor mais distante do andar superior. Ao revisar as imagens, não viu ninguém, mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer. O ar estava mais pesado, mais frio. A sensação de desconforto cresceu conforme o tempo passava. Ela revisava as câmeras de segurança a cada meia hora, mas sempre se sentia mais inquieta. Quando as luzes começaram a piscar e um som baixo de arranhões surgia do teto, Mariana acreditou que fosse algum problema técnico. Mas então o som se tornou mais claro, e ela começou a perceber que não estava sozinha. Era uma batida fraca, quase como um sussurro, vindo da escada de emergência no final do corredor. Ela sentiu um arrepio na espinha e, ao se aproximar da escada, notou que o ar estava inexplicavelmente gelado. A sensação de ser observada era ainda mais intensa, e um cheiro forte de mofo e madeira podre tomava conta do ambiente. Mariana olhou para cima, e lá, no último degrau, viu uma sombra se movendo. Era uma figura humana, encurvada, com roupas rasgadas, como se fosse um espectro. Ela congelou, incapaz de se mover. Então, a figura desapareceu em um piscar de olhos. Mariana respirou fundo, tentando afastar o medo. Afinal, não havia ninguém ali, era apenas sua mente pregando peças. Ou pelo menos foi o que ela pensou. O restante da noite parecia normal, mas algo parecia mudar. A sensação de desconforto foi crescente. Quando a luz da madrugada começou a invadir o prédio, ela decidiu sair para tomar um café na cozinha do andar inferior. Mas, ao descer, ela viu algo que a fez parar no meio do caminho. O café que havia deixado pronto estava agora derramado no chão, como se alguém tivesse tocado na xícara. A porta da cozinha estava aberta, embora ela tivesse se lembrado de ter trancado antes de subir. Não é possível, ela pensou, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Mas uma sensação crescente de pavor tomou conta de seu corpo. Mariana subiu novamente para o andar superior, mas algo estranho aconteceu. As câmeras de segurança começaram a exibir imagens que não eram mais do prédio, mas sim de uma antiga fábrica, cheia de máquinas enferrujadas e pessoas trabalhando arduamente. Ela olhou para o monitor, tentando entender o que estava acontecendo, mas a tela começou a piscar e distorcer, mostrando flashes de uma figura espectral com os olhos vazios, como se fosse uma presença do além. Quando Mariana tentou sair para buscar ajuda, percebeu que as portas não abriam. Cada vez que ela tentava, a fechadura travava mais forte. Nesse momento, o ar ficou ainda mais denso, como se a própria escuridão do prédio estivesse a cercando. Ouviu uma risada baixa, fria, que parecia vir de dentro das paredes. Assustada, ela pegou uma lanterna e começou a explorar as instalações em busca de uma saída. Foi quando se deparou com uma porta no fundo de um corredor que nunca tinha notado antes. A porta estava fechada, mas havia algo escrito nela: saída proibida. Sem pensar, Mariana a abriu. O que ela encontrou ali a fez perder a sanidade. A porta levou a uma escada íngreme e estreita que descia para uma sala subterrânea. O cheiro de mofo e decomposição era insuportável. Quando entrou, a lanterna iluminou os rostos dos antigos trabalhadores da fábrica, ou pelo menos, o que restava deles. Estavam todos ali, estaticamente alinhados, como se estivessem esperando por algo. Mas o mais perturbador era o fato de que seus rostos estavam desfigurados, e suas bocas estavam costuradas, como se tivessem sido silenciados por algo ou alguém. Mariana tentou gritar, mas sua voz falhou, como se estivesse presa em sua garganta. Ela tentou voltar, mas ao girar para a escada, a porta desapareceu, e ela foi cercada pelos corpos. A última coisa que ela ouviu foi o som das costuras sendo rasgadas, um por um, como se as almas daqueles que morreram ali estivessem despertando, liberando um grito silencioso. Quando a polícia chegou, não encontraram ninguém. O prédio estava vazio, como se nunca tivesse sido habitado, e Mariana desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que, nas madrugadas, quem ousa se aproximar do local, escuta sussurros e risadas baixas vindas de dentro.
Você conseguiria ficar em um lugar isolado, sem saber se as sombras ao seu redor são apenas o reflexo do seu medo ou algo mais. Algo que está esperando por você nas profundezas da noite? Deixe nos comentários se você se arriscaria a trabalhar sozinho à noite em um prédio desabitado. Será que você sobreviveria à solidão da vigília? Naquela noite, o telefone tocou, e a voz do outro lado não era humana. Rafael sempre foi um cara introvertido. Ele morava sozinho em um apartamento simples no centro da cidade. Trabalhava como atendente em uma central de emergências, onde passava noites intermináveis no telefone. Nada de interessante acontecia, até porque a maioria das ligações eram apenas chamadas rotineiras ou pessoas pedindo ajuda para problemas banais. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Uma calma anormal tomava conta do prédio, e ele se viu olhando pela janela, vendo a rua vazia e escura. Não havia som algum. Os carros estavam estacionados nas calçadas, sem ninguém por perto. A sensação de isolamento parecia ainda mais intensa. Era o tipo de noite que poderia ser descrita como estranhamente silenciosa. Ele riu de si mesmo ao pensar nisso. São só os meus nervos, pensou. No entanto, o silêncio foi quebrado por um toque suave. O telefone tocou, o som ecoando pela sala. Rafael olhou para o visor, número desconhecido. Curioso, ele atendeu. Do outro lado, havia uma respiração pesada, como se a pessoa estivesse ofegante. Ele aguardou, mas ninguém falou. Apenas o som da respiração. Ele pediu se a pessoa precisava de ajuda, mas a resposta foi um sussurro, baixo e distorcido, como se alguém estivesse em sofrimento. A voz que o respondeu não era humana. Era algo diferente. Algo que parecia tentar falar, mas com dificuldade. A ligação foi cortada abruptamente. Rafael, incomodado, olhou para o telefone, sentindo um arrepio na espinha. Ele verificou o número novamente, mas nada estava registrado. A chamada parecia vir de algum lugar distante e incompreensível. Rafael tentou ignorar o medo crescente dentro de si e voltou ao seu trabalho. Mas ele não conseguia parar de pensar naquela voz. Passaram-se alguns minutos até que o telefone tocou novamente. Rafael hesitou, sentindo um nó na garganta, mas, tentando parecer indiferente, atendeu. Desta vez, a voz estava mais clara, mas ainda assim distorcida, como se estivesse sendo filtrada por um efeito eletrônico. Você não deveria estar aqui. Não deveria ter me ouvido. Era uma mulher. Ela sussurrava palavras que pareciam confusas, mas com um tom de urgência. Rafael tentou perguntar o que ela queria, se ela estava em perigo, mas antes que pudesse completar a frase, o telefone ficou mudo. Ele tentou voltar a ligar, mas a linha estava morta. O clima naquele momento ficou denso, e um calafrio percorreu seu corpo. Algo estava errado. Rafael, nervoso, decidiu que iria sair do prédio e dar uma volta, tentar espairecer, mas quando se levantou, um novo toque ressoou pelo ar. A tela do telefone piscou, e um número desconhecido surgiu mais uma vez. Dessa vez, ele não teve coragem de atender. A sensação de pavor era imensa. Ele olhou pela janela mais uma vez e viu, na rua, uma figura parada. Uma mulher. Ela estava virada para o prédio de Rafael, mas seu corpo parecia estar em ângulos impossíveis, como se estivesse se contorcendo para olhar diretamente para ele. Ela não se movia. Somente ficava ali, com os braços estendidos e a cabeça inclinada em uma direção errada, como se o pescoço estivesse quebrado. Rafael engoliu em seco, seu coração batendo forte. Quando olhou para o telefone novamente, o número continuava piscando. Ele teve que atender. Com a voz trêmula, Rafael atendeu ao telefone e, desta vez, a voz que respondeu fez quase cair para trás. Ela está chegando para você. É tarde demais. A voz estava distorcida de uma maneira horrível, como se viesse de um túnel distante e vazio. Ele tentou perguntar quem estava falando, mas a linha ficou muda, e a ligação foi cortada mais uma vez. Desesperado, Rafael olhou pela janela novamente. A mulher na rua agora estava muito mais próxima do prédio. Ela estava subindo pelas escadas da entrada do prédio com uma rapidez que desafiava a lógica. Rafael podia ver seus pés balançando no ar,
como se ela estivesse sendo puxada por uma força invisível, e cada passo dela fazia um som estridente e metálico. Ele não conseguia se mover, preso pelo medo. Quando ela chegou ao andar onde ele morava, a porta do apartamento começou a bater suavemente. Um som baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração de Rafael acelerar. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, o telefone tocou novamente. Ele hesitou, mas, antes que pudesse decidir, uma voz grave, mais profunda do que qualquer coisa que ele já ouviu, ecoou no ambiente. A última chamada é sua. A mulher na porta agora estava batendo de forma frenética. Ela parecia não ser mais humana, seus olhos estavam negros, e sua boca se abria em um sorriso torto e macabro. Rafael tentou ligar para a polícia, mas a linha estava morta. Ele estava sozinho, sem poder escapar. O som das batidas na porta ficava mais forte, mais desesperador. Rafael não sabia mais o que fazer. A cada batida na porta, ele sentia como se a morte estivesse mais próxima. Ele respirou fundo, pegou a chave do apartamento e tentou abrir a porta para correr para as escadas de emergência. Mas quando ele virou a maçaneta, algo o impediu. A porta não se movia, como se algo estivesse pressionando de dentro, impedindo-o de sair. O som das batidas cessou abruptamente. Rafael virou-se, tremendo, e olhou para o telefone mais uma vez. Lá, na tela, apareceu uma última mensagem: "Estou aqui." Ele virou para a porta, e quando a abriu, não havia mais ninguém. Mas ele sabia que não estava mais sozinho. Uma sombra escura se projetava no canto do quarto, e ele podia sentir seus olhos fixos em sua nuca. O telefone, no entanto, continuava tocando, mas agora ele sabia. A última chamada havia sido feita, e era para ele. Você já ficou sozinho em uma noite silenciosa, esperando que nada de estranho acontecesse, mas sentindo que, no fundo, algo estava errado? E se a última chamada que você recebesse fosse algo que você não pudesse ignorar? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe se você também se sentiria preso, sem poder fugir, ouvindo as batidas se aproximando cada vez mais. O que você faria? Ela nunca imaginou que a solidão poderia ser tão ensurdecedora. Fernanda sempre foi uma pessoa tranquila, mas algo mudou naquela noite. O vento forte uivava do lado de fora de sua casa, mas dentro, tudo parecia silencioso demais. Ela morava sozinha em uma casa isolada, no fim de uma estrada rural, longe de tudo e de todos. Por mais que gostasse da paz e da tranquilidade, aquele silêncio começava a lhe incomodar. Durante o dia, a casa tinha vida, o som dos pássaros, o vento nas árvores, até mesmo o ruído das folhas caindo. Mas, à noite, tudo se transformava em uma calma desconcertante. Fernanda sempre dizia que se sentia protegida ali, mas naquela noite, algo estava diferente. Ela estava sentada na sala, olhando para a janela, quando um som peculiar fez seus olhos se fixarem na porta de entrada. Era como um leve arranhar. Ela pensou que fosse o vento batendo nas tábuas da porta, mas a sensação de que alguém estava ali a fez levantar. Hesitante, caminhou até a entrada e olhou através do olho mágico. Não havia ninguém. Estranho. O som parou tão abruptamente quanto começara, mas Fernanda não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava observando. Ela deu um passo para trás e, ao virar-se, algo a fez parar. A luz da cozinha piscou. A lâmpada, que sempre esteve estável, começou a piscar sem razão aparente. Fernanda franziu a testa, irritada. Ela sabia que não deveria dar atenção a coisas pequenas, mas havia algo naquele momento que fazia até o ar parecer pesado. Sem saber ao certo o que fazer, ela decidiu voltar para a sala e ligar a televisão, tentando afastar qualquer pensamento estranho. O som do arranhar na porta voltou. Agora, mais forte. Fernanda ficou paralisada. Sentiu uma pressão crescente no peito, como se a casa estivesse se fechando em torno dela. Novamente, ela foi até a porta, mas dessa vez, não havia mais olho mágico. Ela teve que abrir a porta. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ela girava a maçaneta, mas ao abrir, não viu ninguém. No entanto, o vento havia se tornado mais forte, e uma folha seca entrou, flutuando para dentro da casa.
Ela olhou para os lados, confusa. Era como se algo estivesse tentando se comunicar com ela, mas de uma forma desconcertante. A folha foi parar bem no centro da sala, exatamente no meio do tapete. Com o coração batendo mais rápido, Fernanda se abaixou para pegá-la, e quando fez, viu algo curioso. Na folha, estava escrito algo em letras pequenas e tortas, como se fossem gravadas. A mensagem dizia: "Você não está sozinha." Fernanda engoliu em seco. Ela se levantou rapidamente e olhou ao redor, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. O que isso significava? Quem teria deixado essa mensagem ali? E o mais aterrador, como isso poderia ser possível, se ela estava completamente sozinha naquela casa? A luz da sala começou a piscar de novo, mais intensamente, agora acompanhada de um som abafado, como se algo estivesse rangendo nas paredes. O medo a dominou, mas Fernanda não sabia se deveria correr ou investigar o que estava acontecendo. Ela estava paralisada, hesitando entre agir ou permanecer onde estava. Subitamente, a luz da sala apagou por completo, e o som estridente de algo quebrando ecoou pela casa. Fernanda gritou, e ao acender a lanterna do celular, seus olhos se fixaram na parede. Na penumbra, algo estava escrito. As palavras estavam nas paredes, como se alguém tivesse usado algo afiado para raspar o texto. Ela se aproximou cautelosamente, apontando a lanterna para a parede. Lá estava escrito: "Você não vai mais sair." O pavor tomou conta de seu corpo, e ela sentiu um frio gelado no fundo da alma. Ela sabia que não era possível que tivesse escrito aquilo. Fernanda começou a procurar qualquer sinal de uma intrusão na casa, mas não havia nada. Ela vasculhou todos os cantos, os quartos, as janelas e portas, mas não encontrou ninguém. Quando voltou para a sala, a lâmpada voltou a acender abruptamente, iluminando a casa por completo. Mas algo estava diferente. Havia uma figura parada no canto da sala, perto da janela. Fernanda não conseguia distinguir claramente o que era, mas sentia uma presença. Ela sabia que não estava sozinha. A figura parecia uma sombra, como se fosse parte da escuridão que preenchia o ambiente. Fernanda sentiu suas pernas tremerem e seu estômago se revirar. A figura se moveu, lentamente, na direção dela. Cada passo parecia ecoar, como se o ar ao redor dela estivesse se comprimindo. Sua respiração acelerou, e a única coisa que ela conseguiu fazer foi retroceder. Mas a figura não parava. Ela caminhava cada vez mais rápido, como se estivesse indo atrás de Fernanda. O som do chão rangendo sob os pés dela se intensificava, e o pânico tomou conta de seu corpo. Ela não podia mais ficar lá. Decidiu correr para a porta de entrada, mas quando tentou abrir a maçaneta, algo a impediu. Não havia mais jeito. Fernanda não conseguia sair. Ela olhou para trás, para a figura que agora estava à sua frente. A presença era palpável, opressiva, e o ar estava pesado. E foi então que ela percebeu: as palavras na parede eram reais. Ela estava presa ali. Quando Fernanda acordou, não sabia quanto tempo havia se passado. Mas o lugar estava diferente. Ela não estava mais sozinha. A casa estava mais sombria, e a sensação de sufocamento era ainda mais forte. Ela olhou em volta e viu uma figura, quase indistinta, em pé perto da porta da cozinha. Era como se estivesse esperando por ela. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais denso. Ela sentia que a casa agora estava viva, e não era mais um lugar seguro. Tudo ao seu redor parecia estar em constante mudança, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo. Fernanda tentou falar, mas sua voz não saía. Quando olhou para a figura, ela percebeu algo horrível. Aquela não era apenas uma sombra. Era ela mesma, uma versão dela mesma, mas de uma maneira distorcida. Uma versão que estava ali para substituí-la, para tomar seu lugar. "Agora você nunca vai sair", sussurrou a figura, e Fernanda sentiu sua alma ser arrastada para uma escuridão ainda mais profunda. A última coisa que ela ouviu foi o som do vento, agora mais alto e ensurdecedor, enquanto tudo ao seu redor desaparecia. E você, já teve a sensação de que estava sendo observado, mesmo quando estava sozinho? Que, à noite, algo se esconde nas sombras esperando por você. Se essa história te fez sentir um frio na espinha,
Deixe seu comentário e compartilhe com alguém que você acha que poderia gostar dessa experiência arrepiante. Não ignore os ecos da escuridão. Você pode não estar tão sozinho quanto pensa. Às vezes, o que está mais perto de você é o que mais ameaça sua paz. Carlos sempre foi uma pessoa prática, objetiva e, acima de tudo, muito racional. Morava sozinho em uma casa antiga, de 2 andares, nos arredores da cidade. Embora o lugar fosse afastado, ele se sentia confortável ali, longe da agitação e das distrações da vida urbana. A casa tinha um charme peculiar, com suas paredes de madeira e o inconfundível cheiro de mofo que a maioria das pessoas evitava. Para Carlos, tudo aquilo era sinônimo de tranquilidade. Mas havia algo que ele nunca gostou naquele lugar: o porão. Ele sabia que o espaço abaixo da casa era apertado e mal iluminado, mas o verdadeiro motivo de evitá-lo era o som estranho que às vezes vinha de lá. Não eram ruídos fortes, apenas pequenos estalos, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Carlos nunca se atreveu a descer para investigar, embora tentasse convencer a si mesmo que não havia nada ali que fosse digno de sua atenção. Numa noite qualquer, após um longo dia de trabalho, ele estava sentado na sua sala de estar, assistindo televisão e aproveitando o silêncio. Porém, um estalo que vinha do porão o fez parar. Ele já estava acostumado com esses ruídos, mas aquela noite parecia diferente. O som não cessava e, com o tempo, Carlos começou a perceber que ele parecia se aproximar. De repente, como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado, ele sentiu um arrepio. O estalo continuava, agora mais nítido e frequente. Não era possível ignorá-lo mais. Como se fosse uma força invisível, a curiosidade de Carlos se transformou em uma pressão mental insuportável. Ele se levantou, hesitante, e foi em direção à escada que levava ao porão. Cada passo que dava parecia fazer o som aumentar. Sua mente dizia para ele parar, mas seu corpo não conseguia mais resistir. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Carlos desceu as escadas com uma lanterna nas mãos. O cheiro de mofo e madeira apodrecida ficou mais forte à medida que ele se aproximava da porta do porão. Quando ele tentou girar a maçaneta, percebeu que a porta estava trancada. Sem pensar muito, ele pegou uma chave de reserva que estava guardada em uma gaveta e a colocou na fechadura. A porta abriu com um rangido e, ao olhar para dentro, uma escuridão densa e impenetrável o esperava. Ele acendeu a lanterna e, ao iluminar o caminho, viu o velho piso de madeira do porão, coberto por uma camada de poeira e sujeira. Não havia nada ali, mas os estalos continuavam, agora mais intensos. Como se algo estivesse se mexendo nas sombras, à espera de ser descoberto. Carlos avançou com cautela, sentindo uma sensação estranha crescer dentro de seu peito. Seus passos ecoavam nas paredes do porão, e, à medida que ele se aprofundava mais na escuridão, ele começou a ouvir o som de respirações ofegantes. Isso não fazia sentido. Ninguém mais estava ali. Ele não havia escutado a porta ser aberta, mas algo dentro dele dizia que não estava mais sozinho. A luz da lanterna balançava, e a cada movimento, as sombras pareciam se agitar, como se estivessem ganhando vida própria. Foi então que ele viu uma figura encurvada, quase imperceptível à luz trêmula da lanterna. A figura parecia estar se arrastando lentamente pelo chão, seus olhos brilhando como 2 pontos de luz no escuro. Carlos ficou paralisado, o medo dominando de uma forma que ele jamais imaginara. Mas, em um movimento involuntário, ele deixou a lanterna cair no chão. Ela rolou e apagou instantaneamente. A escuridão tomou conta de tudo. Ele tentou respirar fundo, mas algo estava errado. O ar estava mais denso. Ele sentiu uma presença gelada atrás de si, como se algo estivesse se aproximando. No momento seguinte, ele ouviu uma voz, baixa e rouca, sussurrando diretamente em seu ouvido: "Você não deveria ter vindo aqui." Carlos tentou virar-se, mas algo o impediu. Era como se suas pernas estivessem presas ao chão. Um pânico irracional o dominou, e, em um impulso desesperado, ele começou a correr. Mas a escuridão parecia se fechar ainda mais ao seu redor. Ele não conseguia encontrar a porta do porão, e a cada passo que dava, o som de algo se arrastando atrás dele ficava mais alto. A sensação de ser seguido se intensificava,
como se estivesse sendo puxado para trás por uma força invisível. Ele gritou, tentando se libertar, mas a voz sussurrante continuava a persegui-lo, agora mais perto. Vá embora! Ele sentiu um toque frio em seu ombro, como se alguém o estivesse segurando, mas quando se virou, não havia ninguém ali. A lanterna estava no chão, apagada, e a sensação de pavor o envolvia por completo. Ele não sabia mais para onde ir. Cada vez que ele tentava se afastar das sombras, elas pareciam se fechar sobre ele. Seu corpo estava completamente congelado, sua mente perdida entre o medo e a escuridão. Ele tentou gritar novamente, mas sua voz não saiu. Foi então que, com um último suspiro, ele conseguiu se virar e, finalmente, avistou a porta do porão. Em um movimento desesperado, ele correu para ela, sentindo a respiração cortando sua garganta. Quando atravessou a porta, a luz da sala o envolveu e o silêncio voltou. Mas a sensação de ser vigiado nunca desapareceu. Ele não estava mais sozinho, e o eco daquilo que o perseguia ainda ressoava em seus ouvidos. Carlos passou o resto da noite acordado, sem conseguir fechar os olhos. Sua mente estava em turbilhão, tentando entender o que havia acontecido no porão. No dia seguinte, ele decidiu não voltar ao porão, mas uma parte dele sabia que não tinha escolha. Algo havia se despertado ali, e, de alguma forma, ele tinha sido atraído para dentro daquele lugar. Quando o sol se pôs naquela noite, Carlos estava na sala, olhando para a escada que levava ao porão. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que descer novamente. Mas não estava mais sozinho. Ele sentia que algo o observava, algo que já havia deixado sua marca naquela casa. Quando olhou pela última vez para o porão, viu um movimento rápido pela janela. Alguém ou algo estava lá embaixo, esperando. Não seria mais seguro fugir. O medo que ele sentia agora estava presente em cada canto da casa, e, com o tempo, ele se perguntou: será que algum dia poderei escapar daquilo que deixei no porão? Agora é a sua vez. Já se sentiu desconfortável em um lugar que deveria ser seguro? Já teve a sensação de que algo está à espreita, esperando para te observar? Não ignore esses sentimentos. Se você acha que essa história foi mais do que apenas ficção, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Às vezes, os maiores medos estão mais perto do que imaginamos. Lembre-se, o que está escondido nas sombras pode um dia sair delas. Se um dia, durante uma corrida, você perceber que o passageiro desapareceu, não se engane. Ele ainda pode estar lá sentado bem atrás de você. Geraldo era motorista de aplicativo em Belo Horizonte e trabalhava sempre no turno da madrugada. Viúvo, sem filhos, ele enxergava nas corridas uma forma de fugir da solidão. Seu carro era limpo, silencioso e sempre com um cheiro discreto de lavanda. Mas naquela noite de quinta-feira, ele notou algo fora do comum. O sistema do aplicativo mostrou uma corrida com origem em uma estrada vicinal que ele conhecia bem, a Estrada do Curumim, um trecho cercado por mato fechado, com pouca iluminação, onde raramente alguém chamava carro. Ainda assim, ele aceitou. A corrida pagava bem e dizia que o destino era o centro da cidade. Quando chegou ao local, os faróis iluminaram um homem parado ao lado de uma cerca velha. Estava com um paletó cinza, uma mala de couro surrada e um olhar distante, como se esperasse alguém há muito tempo. Entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Geraldo perguntou para confirmar o destino. O homem apenas respondeu, sem sequer encarar o motorista: "Centro, por favor." A voz era rouca, pausada, e soava como algo fora do tempo. A corrida começou como qualquer outra. Geraldo tentou puxar assunto, mas o passageiro parecia imerso em seus próprios pensamentos. Não respondeu, não interagiu, apenas encarava a janela. Por alguns minutos, o clima no carro ficou denso. O rádio, que costumava tocar uma estação de jazz, começou a chiar. Então, silenciou por completo. Tentando disfarçar o incômodo, Geraldo olhava pelo retrovisor com frequência. A imagem do passageiro sempre parecia fora de foco, como se a figura dele não combinasse com o ambiente ao redor. Em certo momento, quando passavam por um trecho mais escuro da estrada, Geraldo jurou ver, pelo espelho, o rosto do homem se desmanchar por um segundo, como se estivesse derretendo.
Ele piscou várias vezes, achando que era coisa da sua cabeça. Mas o frio que subiu pela espinha era real. Quando chegaram ao centro, Geraldo parou o carro em frente ao endereço indicado. Olhou para trás. O banco estava vazio. Desesperado, Geraldo saiu do carro. Olhou ao redor. Nenhuma alma viva. Abriu a porta de trás, encarou o banco. Nada. Nenhum sinal de mala, de movimento, de presença. Ele então pegou o celular e foi conferir a corrida no aplicativo. Para sua surpresa, o trajeto constava como corrida cancelada. Mas ele sabia que havia dirigido por 20 minutos, com o homem sentado ali. Achando que talvez estivesse em um episódio de confusão mental, decidiu voltar pela estrada do Curumim para ver se encontrava algo que o fizesse entender o que havia acontecido. Ao passar novamente pelo ponto onde pegou o homem, parou o carro. Do outro lado da cerca, havia uma placa pichada e quase apagada. Curioso, ele se aproximou e limpou a sujeira. O que leu o fez congelar. Aqui morreu João Elísio, em 1977. Vítima de atropelamento, aguardando carona. O nome pareceu familiar. E então ele lembrou. O crachá na mala de couro que o homem carregava dizia justamente isso. João Elísio, funcionário público. A data da morte. Exatamente 45 anos atrás, naquela mesma noite. Desde então, Geraldo passou a evitar corridas em áreas afastadas. Mas o mais assustador veio semanas depois. Ele começou a sentir o banco de trás afundar levemente durante algumas corridas. Como se alguém estivesse sentado ali. Às vezes, durante a madrugada, via pelo retrovisor um vulto. Não com forma definida, mas com uma presença constante. Levou o carro ao mecânico, ao padre e até a um centro espírita. Todos diziam que estava tudo bem, pelo menos com o carro. Mas Geraldo sabia que não estava sozinho. Certo dia, após uma corrida, uma passageira perguntou, assustada: "Senhor, seu irmão está com você?" Confuso, ele respondeu: "Não tenho irmão." Ela então apontou para o banco de trás e disse: "Mas ele estava ali o tempo todo, até agora há pouco." Depois disso, as aparições se tornaram frequentes. Sussurros, risos abafados, o som de uma mala sendo arrastada. E sempre, ao fim de cada corrida, o mesmo valor no aplicativo, R$ 19,77. Uma referência ao ano da morte de João Elísio? Talvez. Ou apenas um aviso de que aquela corrida jamais teve fim. Geraldo ainda trabalha como motorista, mas todos sabem que ele nunca está realmente sozinho dentro daquele carro. Alguns colegas evitam rodar com ele por perto, dizendo que o ambiente ao redor fica mais frio, mais pesado. Outros juram que viram alguém entrando e saindo do veículo sem abrir a porta. O que ninguém pode negar é que, desde aquela noite, o banco traseiro do carro de Geraldo parece ter um dono, um passageiro silencioso, invisível, que nunca saiu de verdade. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de olhar agora para o banco de trás? Te vejo no próximo vídeo. Se ninguém estiver te observando pelas costas. Na solidão da noite, a linha entre o real e o irreconhecível começa a desaparecer. Amanda sempre foi uma escritora de romances, mas sua vida tomou um rumo sombrio após uma série de experiências perturbadoras. Ela havia decidido se afastar da cidade e procurar paz em uma pequena casa no campo, longe de tudo e todos. Uma tentativa de escapar da pressão de seu trabalho e das expectativas que as pessoas tinham sobre ela. A casa, isolada no topo de uma colina, estava em perfeitas condições, embora a decoração fosse simples. Amanda sentiu que ali poderia encontrar a inspiração que tanto buscava para seu novo livro, uma história que a consumira por meses. Era noite quando ela começou a escrever, com o calor da lareira a iluminá-la, mas logo o silêncio começou a incomodá-la. Os únicos sons eram o vento e o farfalhar das árvores. Durante a primeira semana, tudo parecia perfeito. Amanda estava longe das distrações, encontrava paz no campo e a escrita fluía de maneira natural. Mas algo estranho começou a acontecer nas últimas noites. Ao escrever, ela sentia uma presença em torno dela, como se alguém estivesse observando cada palavra que ela digitava.
Cada movimento seu parecia ser seguido por olhos invisíveis, e o ambiente ao redor parecia ficar mais pesado, mais denso. A cada noite, o silêncio aumentava, até se tornar opressor. Até que, uma noite, ao revisar a última página escrita, algo realmente perturbador aconteceu. Ela encontrou uma linha de texto que não havia escrito, mas que estava ali, perfeita, como se fosse parte da história. O texto dizia: "Ela sabe que você está sozinha." Amanda, chocada, olhou em volta. Não havia ninguém. Ela olhou novamente para a tela do computador, tentando racionalizar, mas o texto estava lá, claro, legível, como se tivesse sido inserido por uma mão invisível. Isso não poderia ser verdade. Ela tinha certeza de que não havia escrito aquilo. Tentou se acalmar, se concentrar, e pensou que estava apenas cansada. Mas enquanto tentava voltar à escrita, mais linhas começaram a aparecer, uma após a outra, como se alguém estivesse ditando diretamente em sua mente. A cada linha, as palavras pareciam mais pessoais, mais aterrorizantes, até que o texto se tornasse uma narrativa de sua própria vida. A história estava se tornando mais e mais real. Algo estava errado. O medo começou a se espalhar pelo corpo de Amanda. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de pavor era inegável. As palavras na tela eram mais do que simples frases. Elas pareciam ter uma vida própria. Ela tentou apagar o que tinha escrito, mas a cada tentativa, novas palavras surgiam, mais intensas, mais vívidas. Amanda se levantou rapidamente da cadeira, tentando se afastar do computador, mas as palavras continuavam a surgir. "Você não pode fugir", dizia uma delas. Ela tentou desligar o computador, mas ele não respondeu. O cursor piscava incansavelmente, aguardando por algo. O que mais a aterrorizava era que, enquanto escrevia, as palavras pareciam descrever eventos que ainda não tinham acontecido. O texto falava de coisas que ela não havia feito, de escolhas que ela não havia tomado, como se o futuro estivesse sendo escrito diante dela. O texto a descrevia, falava de suas inseguranças mais profundas, das coisas que ela temia, das pessoas que ela amava. Mas o mais perturbador de tudo era que, quanto mais ela tentava sair daquela situação, mais a história se aproximava dela. "Ela está começando a entender", escreveu o texto. Amanda sentiu o arrepio correr por seu corpo. As palavras estavam tomando forma de uma maneira que ela não podia controlar. Era como se a história estivesse escrita por uma força externa, algo que ela não conseguia compreender. Não era só uma história, mas um vínculo sinistro entre ela e aquilo que a estava escrevendo. Ela não estava mais sozinha. A história estava tomando controle de sua mente, e ela sabia que, se não fizesse algo, tudo que estivesse sendo escrito se tornaria uma realidade. E, no meio de toda a confusão, Amanda começou a perceber algo ainda mais aterrador. A história não falava mais de sua vida. Ela começava a escrever sobre o futuro, sobre o que aconteceria a seguir. Sobre ela. Ela vai tentar fugir, mas não conseguirá. O pânico tomou conta de Amanda quando as palavras começaram a se materializar, como se, de algum modo, tivessem ganhado vida própria. As frases começaram a descrever seus próprios movimentos, suas ações, seus medos mais profundos. Ela olhou para trás, e a janela estava aberta, embora ela tivesse certeza de que a havia fechado. O vento frio entrou pela sala, fazendo a porta bater. O som das palavras digitadas começou a ressoar em sua mente, repetindo-se como um eco macabro. "Você está presa", dizia a história. Amanda tentou levantar-se e correr para a porta, mas as palavras começaram a desaparecer da tela, apenas para se formar novamente em sua mente. Ela estava sendo forçada a ler cada frase enquanto acontecia, como se estivesse sendo conduzida por uma mão invisível. Ela sentia uma pressão crescente, como se o texto estivesse se tornando mais real a cada segundo. A tela do computador começou a brilhar com uma luz estranha, e as palavras agora estavam se formando em uma espiral, como se quisessem engolir tudo. A última linha apareceu na tela. O fim chegou. Nesse momento, as luzes se apagaram. O silêncio tomou conta da casa, mas Amanda sabia que algo estava ali, esperando, observando. Ela se virou e viu uma sombra movendo-se lentamente em sua direção, com os olhos brilhando como se estivessem puxando sua alma para dentro da tela. Era a personificação da história que ela havia escrito, mas não tinha controle sobre.
A sombra avançou, e, antes que Amanda pudesse gritar, a última palavra da história apareceu. Ela se sentiu ser consumida, como se a escuridão estivesse engolindo sua realidade. Quando o amanhecer chegou, os vizinhos perceberam que a casa de Amanda estava quieta demais. Ninguém a via desde a noite anterior. As portas estavam trancadas, mas ninguém respondeu aos chamados. Quando os bombeiros finalmente arrombaram a porta, a cena era aterradora. Amanda estava sentada em frente ao computador, com os olhos arregalados, mas vazios. O computador estava ligado, e a tela exibia a última linha da história. Ela não poderá mais escapar. Mas o que mais os assustou foi o fato de que o arquivo de Amanda estava intacto, como se tivesse sido salvo em algum lugar, em algum momento, mesmo após sua morte. Ela havia sido consumida pela própria criação, e o texto não terminava ali. Continuava, como se tivesse vida própria. Até hoje, ninguém conseguiu desvendar o mistério de como o texto foi escrito ou o que realmente aconteceu naquela noite. Mas se você se aproximar da velha casa no campo, pode ouvir o som de teclas sendo pressionadas, como se a história de Amanda ainda estivesse sendo escrita. A última linha ainda não foi concluída. A verdade é que, às vezes, o que criamos pode se tornar mais real do que imaginamos. Se você já se perguntou o que aconteceria se suas palavras tomassem vida própria, talvez seja a hora de pensar duas vezes antes de dar o próximo passo. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e, se tiver coragem, tente descobrir onde a história de Amanda realmente termina. Talvez você seja o próximo a escrever a última linha. O relógio marcava meia-noite quando o trem, que deveria ter parado, seguiu seu caminho, levando alguém para um destino que ninguém jamais ousaria visitar. Carlos sempre teve um trabalho peculiar. Ele era vigia de uma estação de trem que ficava no fim da linha, em uma cidade esquecida pelo tempo. A estação, antiga e quase sempre vazia, tinha um ar de mistério que o fazia se sentir desconfortável todas as noites. As pessoas, em sua maioria, evitavam aquela estação depois do entardecer, mas Carlos, apesar do medo crescente, precisava continuar ali, sendo a única pessoa presente nas longas e solitárias horas da noite. Ele sabia que o último trem da noite, que passava às 23h59, era sempre uma viagem sem passageiros. Isso fazia parte da rotina da estação. O trem vinha, fazia uma breve parada e seguia seu caminho para a estação final, onde ninguém sabia exatamente o que acontecia. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Quando o relógio bateu meia-noite, o trem não parou. Ele simplesmente passou, como se algo ou alguém o tivesse ordenado a seguir. Carlos, confuso, olhou para o maquinista, mas ele estava visivelmente ausente, o que o fez sentir uma onda de apreensão que gelou seus ossos. Não importava o que fizesse, o trem não parou. O som dos trilhos se afastando parecia se estender para sempre, e uma sensação de terror tomou conta de Carlos, como se a linha entre o mundo real e o desconhecido tivesse sido rompida naquele exato momento. Nos dias seguintes, a rotina de Carlos parecia mais densa. O trem, que antes era um simples ritual sem importância, agora ocupava sua mente constantemente. Ele começou a notar algo estranho nos passageiros que pegavam os trens. Aqueles que desciam em sua estação, à noite, não pareciam normais. Eles se moviam de maneira lenta, seus rostos pálidos e vazios, quase sem vida, como se estivessem presos entre dois mundos. Um dia, ele decidiu seguir um desses passageiros. Era uma mulher com longos cabelos negros e um vestido velho, sujo de poeira, que desceu do trem antes de se perder nas sombras da estação. Carlos, intrigado, não pensou duas vezes e a seguiu, mas, à medida que ela caminhava para o lado mais escuro da estação, ele sentia uma presença atrás de si, como se alguém o observasse. Cada passo se tornava mais difícil, e a escuridão parecia envolver tudo ao redor. A mulher, que parecia já distante, de repente se virou e olhou diretamente para ele. Seus olhos estavam vazios, sem pupilas, completamente brancos. A visão fez Carlos recuar, mas não conseguiu se mover com rapidez suficiente. Quando ele olhou para o trem, viu uma sombra em movimento, algo que o fazia sentir como se o próprio trem tivesse vida. A figura desapareceu no vazio, e Carlos percebeu que estava diante de algo muito maior do que poderia compreender. Aquele trem não era normal. Ele não apenas levava passageiros de um lugar a outro, ele os conduzia para um lugar que ninguém deveria conhecer.
Uma sensação de claustrofobia apertava o peito de Carlos, e ele soube, com uma certeza arrepiante, que algo muito pior estava esperando por ele. Ele voltou para a estação e, naquela noite, a luz do trem o cegou enquanto ele tentava desesperadamente correr para longe do trilho. Mas o trem não parou. Ele seguiu, como se estivesse em uma missão própria, e Carlos foi forçado a vê-lo passar mais uma vez. A cada noite, ele tentava descobrir mais, mas sempre ficava mais preso àquela realidade macabra. O último trem não era apenas um meio de transporte. Ele era um portal, um elo entre este mundo e outro. Na noite seguinte, o trem veio novamente, mas algo estava completamente diferente. Ele parou na plataforma, como se estivesse aguardando por Carlos. Seus olhos estavam fixos na luz que emanava do trem, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. O som dos trilhos, agora distintos e mais presentes, era como um convite para algo terrível. Com o coração disparado, Carlos decidiu entrar no trem, mais uma vez ignorando o medo que o paralisava. O interior estava vazio, exceto por uma figura encapuzada que se sentava no banco mais distante. Ela não se moveu. Carlos se aproximou, mas sua respiração se tornou pesada. Ele podia ouvir o som de passos atrás de si, mas quando olhava, não havia ninguém. O trem continuava seu percurso sem parar, cada estação passando lentamente, mas quando Carlos tentou olhar para fora, ele não reconheceu nada. Não havia mais cidades, ruas ou casas. Tudo estava coberto por uma escuridão densa. O ambiente dentro do trem começava a mudar, ficando mais úmido, como se estivesse viajando para uma dimensão completamente diferente. Ele virou-se novamente para o encapuzado e, com os olhos mais fixos do que nunca, notou que a figura tinha um sorriso sádico que iluminava o lugar. Foi então que Carlos compreendeu. Ele não estava mais no mundo real. Ele estava indo para um lugar onde nem os vivos poderiam existir. E o trem, ele nunca iria parar. O trem, agora com uma aceleração sinistra, não dava mais sinais de parar. Carlos sentiu a pressão aumentar ao seu redor e, quando olhou para a janela, viu apenas um campo de neblina branca, tão densa que parecia engolir tudo. A cada virada, o trem passava por outras dimensões. Os passageiros ao seu redor estavam mais próximos, seus rostos deformados pela escuridão, seus corpos congelados em uma expressão de agonia eterna. Foi então que a última estação apareceu. Era uma estação escura e silenciosa, sem nome. E antes que pudesse compreender completamente o que acontecia, o trem começou a desacelerar. A figura encapuzada olhou diretamente para Carlos e disse: "Você chegou ao seu destino." Quando o trem finalmente parou, Carlos foi arrastado para fora, sem chance de reagir. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele estava preso, condenado a viver em um mundo que não pertencia a ele. E o trem nunca pararia. Ele continuaria a viagem para sempre, levando outras almas para o mesmo destino. A cada noite, um novo passageiro se junta àquela viagem sem fim. Você acredita que o trem é apenas uma metáfora para os medos internos ou um portal real para outro mundo? Quem sabe, a qualquer momento, você seja o próximo a embarcar. O último trem nunca para. O que você faria se visse aquele trem parado à sua frente, na calada da noite? Fique atento e compartilhe esta história. Talvez seja melhor não esperar pela próxima viagem.